Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. E como Saulo, ele foi um perseguidor. Mas quando ele estava indo a caminho de Damasco, Jesus o encontrou. Ele entendeu que aquela voz que ele estava ouvindo era superior a tudo aquilo que ele conhecia. Jesus dá uma ordem para ele ir para uma rua chamada direita, que eu vou mandar o meu servo orar por você. E ele vai para lá, já cego. Deus fala com Ananias. Era a grande oportunidade de Ananias entrar na história. Para orar para o maior dos apóstolos, de alguém que seria o doutrinador das igrejas. Mas Ananias, assim como nós, achando que é melhor do que Deus, que sabe mais do que Deus, questiona a ordem de Deus, dizendo: logo ele, Saulo, perseguidor, dá ordem para matar os cristãos. Ananias, não se mete naquilo que você não conhece. Faça só o que eu te chamei para fazer. E ele, Ananias, ora, entende o propósito de Deus. As escamas que estavam cegando a Paulo caem, a Saulo caem. Ele sente algo poderoso da glória de Deus. E ele ouve a voz de Deus dizendo: agora tu verás quão duro és sofrer pelos meus aguilhões, pela minha obra. E às vezes nós passamos por alguma dificuldade, nós já achamos que estamos sendo pressionados ao máximo. Paulo tem uma visão em Troade. E nessa visão ele ouve alguém dizendo: Paulo, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, ele navegando de Troades, foram correndo em caminho direito para a Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. Só que se você voltar um pouco, você vai perceber que em Listra, lá em Listra, na cidade de Listra, após Paulo realizar o milagre e curar um paralítico, ele é duramente apedrejado. Apanhou como um boi ladrão. Talvez, se fosse eu e você, nós chamaríamos o nosso Deus de injusto e pararíamos, não queríamos mais saber desse negócio. Mas ao contrário disso, Paulo, ele chega aonde, hein? Filipos. Diga, Filipos. Não. Filipos. Pode ser melhor. Filipos. Quando ele chega em Filipos, ele se depara com um cenário que Satanás desenhou com a sua própria mão. Que cenário era esse? Deixa eu explicar para você entender bem. Lá em Filipos, existia uma jovem, diga, uma jovem, que essa jovem, ela não nasceu com espírito de adivinhação. Quando ela cresce, ali próximo aos seus 18, 19 anos,
ela é possessa por um espírito maligno. E esse espírito maligno, ele começou a contar a história das pessoas daquela cidade. Porque sobre ela havia um espírito de adivinhação. Então imagine, Satanás sabe o futuro? Ele sabe o teu pensamento? Mas ele conhece tudo o que está acontecendo com você. Então o que é que ele faz? Ele se utiliza dessas informações em real time, passa para a menina e a menina vai contando, vai revelando, vai dizendo, vai entregando. E com isso, olha que desenho bem feito por Satanás. Com isso, aquela moça, ela foi atraindo as pessoas da cidade e as pessoas das outras cidades. Portanto, quando ela parava para adivinhar, reverendo Gabriel, quando ela parava para adivinhar, quem é que lucrava com isso? Primeira coisa, a rede de hotelaria. Por quê? Vinha gente de tudo quanto é lado, na esperança de receber algum tipo de adivinhação daquela moça. Quem mais faturava? Mercado, farmácia, peixaria, restaurante. Tudo que havia o ímpeto de coletividade, lucrava. E você percebe nos versículos vindouros, certa vez, Paulo já veio arrebentado de Listra. Tem uma visão sobre a Macedônia, agora chega em Filipos. E quando ele chega em Filipos, ele se depara com esse quadro. Mas Paulo, ele não queria saber desse problema, porque nada com ele, nada tinha a ver com Paulo. Até que, quando Paulo e Silas combinam, vamos ao templo? Vamos ao templo? E eles vão ao templo. E quando eles estão caminhando para o templo, aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação olha para eles e diz: eis aí os que anunciam boas novas de salvação. Eis aí os que falam o que Deus, e tarará, e tarará, e tarará. Horas. Aquela menina, o inimigo que estava em sua boca falando, não estava nesse momento mentindo. Contudo, o objetivo do inimigo, isso me assegura em dizer, conhecendo o poder de Deus que havia na vida de Paulo e de seu discípulo Silas, em outras palavras, eu não quero ter problemas com eles. Quem me entende, diga amém. Quer que eu dê um exemplo sobre isso? Quando Jesus Cristo chega em Gadara. Quando Jesus Cristo chega em Gadara, a Bíblia diz, capítulo 5, versículo 6 de Marcos, e olhando ao longe, correu e adorou-o. Jesus até então nunca tinha passado em Gadara. Aquele homem, aquele endemoniado que estava com uma legião de demônios, não sabia quem era Jesus. Então como ele vai correr e adorá-lo? Aquele homem miserável não sabia, mas quem estava dentro dele sabia muito bem quem era Jesus. Percebam comigo, irmãos, que correu e adorou-o. Jesus olha, não dá confiança, e eles dizem: já vieste nos atormentar? Já vieste nos atormentar?
Jesus pergunta: qual é o seu nome? Legião. Nosso nome é Legião. E eles dizem lá, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Tudo que eles queriam é que Jesus Cristo passasse incólume. Isso não é comigo, não me interessa, não me envolvo nisso. Eles não queriam ser incomodados, porque eles sabiam que quando Jesus Cristo chega em determinado lugar, o que tiver quebrado vai ser ajeitado. Quando Jesus Cristo chega, queridos, preste atenção nisso. É impossível Jesus Cristo ser acusado por uma coisa chamada omissão nas atitudes. Ele vai resolver. Ele vai resolver. Porque para Deus não interessa o tamanho do seu problema. Ele já tem a solução para ele. Eu quero profetizar aqui nesta noite. Eu quero profetizar aqui nesta noite. Para quem quer receber essa palavra profética. Toda vez que Deus enviar um agente na nossa direção, é porque Ele tem um propósito definido para aquela ocasião. Vou repetir. Toda vez que Deus mandar um agente na nossa direção, é porque Ele já tem um propósito definido para aquela ocasião. Então, nessa noite, Deus tem um propósito definido para nós. Você já sabe o que aconteceu em Marcos. Jesus resolveu o problema, libertou o homem, envergonhou os gadarenos e transformou aquele cara num dos pregadores mais eficientes do Novo Testamento. Mas eu volto aqui ao texto de Atos dos Apóstolos. Só que teve um dia que, quando Paulo e Silas estavam passando, aquela jovem repetiu a mesma frase. E Paulo, na minha versão, compelido pelo Espírito. Diga, compelido pelo Espírito. Agiu. E ele olha para aquela jovem e diz: espírito imundo que atormenta essa jovem, assim te digo, saia dela. Afaste-se dela. Para nós é algo muito simples. Sim ou não? Sim ou não? Eu sei que tem gente que, quando vê o inimigo se bagunçando em algum momento assim, fica apavorado. Entra em desespero. Mas para quem conhece a Deus, isso é simples. Porque Jesus disse: em meu nome expulsarão? Em meu nome expulsarão? Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão em línguas. Colocarão a mão dos enfermos e eles ficarão curados. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Ok? Ok? Então, era uma coisa simples, sim ou não? Era uma coisa simples, sim ou não? Tanto que a menina foi liberta na hora. Foi liberta ou não foi? Alguém tem dúvida disso? Da libertação dessa moça? Alguém tem dúvida? Ela foi liberta. Diga, ela foi liberta. Mas agora que o problema foi criado. Porque não estamos falando apenas de uma jovem sem identidade, que não tinha qualquer apreço na cidade. Ao contrário, essa moça, essa jovem, ela era garantia de uma grande lucratividade naquela cidade. Vamos ler.
Vamos ler. Versículo 19. Leiam. Marlon, você consegue ver aqui uma semelhança com esse episódio com Gadara? Veja que eles, lá em Gadara, não estavam preocupados com aquele miserável que andava desnudo, sem família, sem ninguém, dormindo nos sepulcros. Dormindo nos sepulcros. Comendo vísceras. Eles não estavam preocupados com ele. Porque quando Jesus Cristo liberta aquele homem que a força policial da época não conseguia contê-lo, porque a Bíblia diz que amarravam ele com grilhões e correntes, ele arrebentava como se fosse linha de costurar roupas. Sim, aquele homem foi liberto, porém os nossos porcos morreram. Eu não estou pregando aqui para uma igreja acomodada. Você que está acomodado. Essa mensagem não é para você. Eu estou pregando aqui para quem é inconformado. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Os conformados não estão entendendo nada do que o Espírito do Senhor está me conduzindo a falar aqui essa noite. Mas os inconformados estão entendendo. Eu preciso melhorar. Eu preciso avançar. Eu preciso dar mais tempo a Deus na minha vida. Percebam que há uma similaridade aqui muito grande. Por quê? Quem eram os pais dessa jovem? Quem era a família dessa jovem? Eles não estavam preocupados com isso. A preocupação deles era com a lucratividade. Lucratividade. Acabou o nosso sonho americano. Acabou os nossos dólares. Acabou nossos dólares. Acabou com os nossos euros. Acabou. O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? Achamos um culpado. São esses homens. Aqui eu entro na tônica da mensagem. Até que ponto você está disposto a sofrer pelo Evangelho? Até que ponto você vai ter disciplina? Porque ter disciplina não é simples. Ter disciplina com a coisa de Deus não é simples. A coisa mais fácil é eu andar como se eu não tivesse nenhum compromisso. Vou andando, a coisa está boa. Veja, o apóstolo Paulo e Silas estão presos. Mas eles não estão só presos. Sem que houvesse um julgamento, eles foram o quê? Sentenciados. Sentenciados a uma quarentena mais uma de chicotadas. Vamos lá. Olhem para mim aqui. O chicote. O que tinha na ponta do chicote? Vocês sabem muito bem. Acho que eu já ensinei isso aqui. O que tinha na ponta do chicote? O que tinha na ponta do chicote? Oi? O quê? Oi? Aço com pedaço de ossos de animais grandes. Isso significa dizer que quando batia o chicote nas costas, ele já voltava com pedaços de carne. E eles receberam 39 chicotadas. Paulo e Silas. Além disso, eles foram colocados dentro do cárcere. Ambos foram colocados dentro do cárcere. E a Bíblia diz que eles ficaram no cárcere inferior. O que é isso? Lugar fétido. Embaixo, pés e mãos presas. Vamos supor que Paulo e Silas estavam com as mãos, com os pés presos
e as mãos presas em cima ou embaixo. Imaginemos isso. Olhem para mim aqui. Os dois estavam lá. Qual foi o crime que eles cometeram? Qual foi o crime que eles cometeram? Qual foi o erro que eles cometeram? Foi isso que o Espírito Santo falou comigo hoje. Não reclame, porque você nunca passou por situações semelhantes a essa. E eu fiquei muito contorcido hoje dentro do gabinete, quando eu estava orando ao Senhor. Qual o nível de envolvimento que nós temos tido com a obra de Deus? Qual o nível de envolvimento que nós temos tido com a obra de Deus? Até que ponto Deus pode contar conosco? Até que ponto Deus pode contar com você? Até que ponto? Como você tem se alimentado? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Paulo e Silas foram levados à presença dos magistrados e eles foram presos. Dentro do cárcere inferior. Eu chamo a sua atenção, meu irmão. Eu chamo a sua atenção, minha irmã. Tem muita gente negligenciando a vontade de Deus. Uma palavra corretiva essa noite. Eu não vou perguntar, eu vou perguntar, mas eu não quero que ninguém responda. Eu quero que a tua consciência responda. Qual o tempo que você tem dado à palavra de Deus no seu dia a dia? Qual o tempo? Qual o nível de investimento que você tem tido com a busca do Senhor através da oração? Qual o tempo que você tem tido? Qual o tempo que você tem dado a Deus? Porque temos sido tão negligentes com a presença de Deus na nossa vida. Ei! Nós somos templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Aquele, porém, que destruiu o templo do Espírito Santo por Deus, certamente será destruído. Nós somos templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Fique tranquilo. Não estou preocupado em você pular da cadeira. Não estou preocupado com isso. Só quero que você entenda que Deus não tem ninguém aqui por inocente. A trombeta vai tocar. Ou nós vamos no arrebatamento coletivo, ou nós vamos no arrebatamento individual. A trombeta vai tocar. Jesus vem buscar a sua igreja. E onde nós estamos? Como nós estamos? Qual o nível de envolvimento que nós temos tido para com o Senhor? Olha o que Tito diz. Paulo diz a Tito no capítulo 1 de Tito, versículo 13: as coisas puras são para os puros. 14, vezes seu 14. Ou 15, por aí. Não dando ouvidos às fábulas judaicas. Olha lá. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciências estão contaminados. Agora, veja o 16.
Desde 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Está falando para quem isso aqui? É para quem isso aqui? É para o ímpio? É para quem? É para quem? Diga, irmão, é para mim. Está com medo de falar, irmão? Diga, isso é para mim. Vamos, é para mim. Eu não sei porquê, mas o Senhor está me conduzindo a falar dessa forma hoje. Segura quem quiser. Até porque a Bíblia diz que o filho sábio ouve a repreensão, o tolo ignora. Se tu está ignorando, não é problema meu, porque tudo que está sendo dito ali, primeiro passa por mim. O primeiro a ser repreendido sou eu. O primeiro a ser chamado sou eu. Eu não estou falando vocês, eu estou falando nós. Eu estou usando a primeira pessoa do plural. Eu não estou falando vocês. Vocês, não. Nós. Precisamos rever os nossos conceitos espirituais. Precisamos rever se estamos ou não fazendo aquilo que Deus espera de nós. Que é isso, pastor? Eu faço o que eu quero. Não. A Bíblia diz: ei, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo, quando eu estou em Cristo, o que prevalece não é a minha vontade, é a vontade dele. É a vontade dele. Ok. Estão presos. Digam, estão presos. Não, estão presos. Eles estão presos. Por que eles estão presos? Porque havia um propósito. Havia um propósito. E nesse propósito, Paulo não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia como iria acontecer. Mas a Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, quando ele diz assim, porque eu sei em quem tenho crido. Diga isso. Eu sei em quem tenho crido. Paulo, ele chega agora para Silas e Silas. E aí, como é que está? Paulo, eu estou todo arrebentado. Eu sei, Silas, eu também estou. Silas, mas já estamos arrebentados mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Qual é o trato? Vamos cantar, cara, vamos cantar. Cantar o quê, Paulo? Você está maluco? Paulo, se eu pudesse, eu te pegava, Paulo. Você que me trouxe para esse negócio. E eles começam a cantar. O que eles cantavam? Não sei. Mas cantavam hino. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim. Os outros pretos que estavam lá, estavam escutando. Talvez alguns falavam assim, esses caras são loucos. Estão arrebentados, estão cantando. Segura essa palavra aí para a tua vida em nome de Jesus. Só canta na tribulação quem conhece a Deus. Quem não conhece, murmura. Quem não conhece, reclama, murmura. Quem conhece, canta na tribulação. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, Jesus, antes de subir para o Getsemane, cantou. E aí Paulo e Silas começam a cantar. E eles cantam, até que Deus não aguenta. Pera aí, vem cá. Sim, senhor, pega a marreta aí, sexta-feira 13. Pega, desce lá e arrebenta aquele cárcere todo. Arrebenta aquilo tudo. Não deixa nada ficar de pé, nem uma porta ficar de pé. Porque Deus não aguenta quando alguém canta no momento da dificuldade.
Ao invés de você murmurar, você abre a boca para glorificar. Na medida que você se consagra, na medida que você se envolve com Deus, quando a turbulência levantar, você levanta a voz e diz: eu sei que está difícil, mas amanhã um milagre chega na minha vida. Eu sei que está difícil, mas a bênção do Senhor virá na minha direção. É nisso que eu creio, meu irmão. É nisso que eu creio, meu irmão. Eu declaro que esse aperto que você está vivendo é apenas algo temporal. É apenas uma notícia boa que Deus está trazendo para você logo ali à frente. Oh, meu Deus. Abençoa teu povo, Senhor. Abençoa teu povo, Senhor. A cadeia agora está totalmente quebrada. Não, como é que é, Marlon? Por que não há cadeia? Por que não há cadeia? Quando a adoração, por que não há cadeia? Por que não há cadeia? Será que Paulo estava cantando isso? Por que não canta, Silas? Canta. Eu estou aí pensando, canta, Silas. Por que não há cadeia? Onde há adoração, anjo pega a marreta, sexta-feira 13, quebra tudo lá. E quebrou tudo. Quando quebrou tudo, Paulo está sem grilhões na mão, está sem corrente nos pés. Os outros presos também estão livres, mas Paulo não fugiu. Diga, Paulo não fugiu. E não deixou ninguém fugir. Diga, Paulo não fugiu. E não deixou ninguém fugir. Por que você diz isso, pastor? Porque quando o carcereiro, ele chega no cárcere e vê que está tudo quebrado, pela lei romana, ele seria decapitado. E ele já ia fazer logo, ele já ia resumir e matar e tirar a sua própria vida. E falou: ei, não faças tal. Porque estamos todos nós aqui. Alguém queria fugir, mas Paulo não deixou. Por que tu está passando por isso? Porque Deus tem um propósito ali na frente. Por que tu está passando por isso? Porque o propósito de Deus está exigindo que você passe por isso. Mas fique tranquilo. O que tu está passando não é capaz de tirar a tua vida. O que você está passando não é capaz de mover a tua paz. Vou aprofundar. O que você está passando nunca será capaz de tirar o Espírito Santo de dentro de você. Fique tranquilo, estamos todos nós aqui. Diga comigo, estamos todos nós aqui. Alguém deve estar dizendo assim: poxa, quem tinha que estar aqui não está aqui para ver a palavra dura do pastor. Não, fique tranquilo. Se você está aqui, porque Deus te escolheu para esse momento. Porque Deus sabe que tu vai fazer coisas tão grandiosas que é necessário que você passe por essa lapidação. É necessário que você passe por essa palavra um pouquinho mais dura. É necessário, porque Deus sabe que pode contar com você para coisas grandes ali na frente. Tem gente que não pode passar, qualquer coisa fica moado, com cara de raiva. Pastor, se eu te pego, eu te arrebento. Se eu só continuar assim, eu vou te arrebentar. Sabe o que é isso? É porque Deus não pode contar com você para coisas grandes. Porque quando Deus pode contar com você para coisas grandes, você está pronto e pronta para receber as palavras doces, as palavras meigas, mas também as palavras duras. Fique tranquilo. Não faças tal com a sua vida. Estamos todos nós aqui. Aquele carcereiro entra em desespero. E ele entra, ele salta na luz e diz: meu Senhor,
o que eu preciso fazer, o que é necessário para que eu seja salvo. Paulo pregou para ele? Paulo pregou para ele? Não, Paulo só cantou. E o testemunho dele de não fugir, não deixar ninguém fugir, foi o suficiente para que aquele homem entendesse que a salvação estava batendo a sua porta. Paulo, com seu testemunho, mostrou para aquele homem que havia salvação para ele. Eu não sei como aquele homem deixou sua família em casa. Eu não sei o que aquele homem estava passando. Eu só sei que Paulo e Silas tiveram que passar por aquele problema de libertar aquela moça, serem chicoteados, humilhados e presos, para que a salvação chegasse na casa desse homem. E Paulo olha para ele e diz: se tu creres, Deus não quer salvar só você. Deus não quer salvar só você. Está entendendo, Teresa? Está entendendo, pastora Maria? Está entendendo, Cirleia? Deus não quer salvar só você. Se tu creres, será salvo tu e toda a tua casa. Eu penso, pastor Marlon, eu penso, pastor Macário, que nesse momento Paulo teve um insight. Tá vendo, Silas? Agora nós entendemos o porquê fomos exprimidos a esse ponto. Porque Deus queria salvar não só ele, mas toda a sua casa. Esse homem era sedento de salvação, e Deus já conhecia o teu coração, e só precisava de um testemunho para que ele pudesse encontrar a Jesus Cristo. Ei! Deus conhece o homem de dentro para fora. Foi por esse motivo que aqueles 2 espias entraram na casa de Raabe. Porque ao contrário dos moradores de Jericó, Raabe já tinha uma fé absoluta em Deus. Tanto que quando ela conversa com os espias, ela diz: eu sei que o vosso Deus é Deus na terra e Deus no céu. Quem falou isso foi Raabe, meu Deus. Aquele homem foi salvo. Diga: aquele homem foi salvo. Nós vamos encontrá-lo no céu. Diga: a sua família também foi salva. Diga: a sua família também foi salva. Vou pedir que você fale: a sua família também foi salva. E o que nós temos feito para salvar outras pessoas? O que nós temos feito para salvar outras pessoas? Diga: salvos. Repita após mim: salvos, sossegados. É como estamos. Salvos e sossegados. Deus está no tempo de só dar uma chacoalhada na gente aí. Está no tempo de só dar uma chacoalhada na gente. A gente precisa ser chacoalhado pelo Senhor. Para que eu possa produzir na obra de Deus. Eu quero produzir na obra de Deus. Eu preciso produzir na obra de Deus. Eu preciso me envolver nas coisas de Deus. Qual é o cenário que eu tenho tido? O que é que eu tenho feito?
Eu vi algo muito bonito que eu quero fazer aqui também. Quero fazer aqui. É uma forma de manter-nos em atividade, pastores. Diga comigo assim: a minha casa é o lugar da bênção. Diga mais uma vez: a minha casa. Profetiza isso: a minha casa é o lugar da bênção. Eu penso que tem que ser melhor: a minha casa é o lugar da bênção. Você não pode abrir mão disso. A tua casa tem que ser um lugar de bênção. E o que nós vamos fazer? Estive conversando no domingo pela manhã lá no gabinete com o pastor Silas. Achei maravilhoso o que eles fizeram com relação a manter os pastores em atividade, no sentido de cada pastor aqui terá o compromisso de ir nas casas dos nossos irmãos. Fazer o quê? Almoçar? Comer a boia do almoço? Na janta? Você vai apenas chegar lá para ordenar a bênção. Apenas isso. Eu vou sentar com o Evandro. Nós vamos montar um projeto para executar aqui. Tem gente que a casa é tão problemática que ele tem medo que alguém da igreja vá vê-lo. Mas também tem gente que chega na casa dos outros, ao invés de trazer uma palavra de bênção, leva problema. Disse-me-disse. Coisa que não pode falar, não deve falar. Eu venho apenas para abençoar a tua casa. Então nós vamos fazer esse projeto aí, já para o mês de junho. Mês de junho. Diga: minha casa é o lugar da bênção. O teu vizinho vai te procurar. Tu recebe isso? O teu vizinho vai te procurar. Vai te pedir oração. Porque assim como Deus usou a Paulo e Silas, Ele vai usar você também. E aí, quando Ele te pedir oração, você vai dizer: pastor Marlon, eu preciso que vá na minha casa tal dia. Pastor Júlio, eu preciso que vá na minha casa tal dia. Pastor Eliseu, eu preciso que vá na minha casa tal dia. Pastor Eitamar, eu preciso que vá na minha casa tal dia. E nós vamos fazer isso. Nós, pastores, temos o compromisso de ordenar a bênção de Deus na vida dos nossos irmãos. Diga comigo: a minha casa é lugar da bênção. Diga ainda: a minha casa é lugar da habitação de Deus. Diga ainda: a minha casa tem paz, tem presença, tem a glória, e vai ter a visitação também. Nenhum irmão aqui, ao receber a visita, vai para o mercado comprar biscoito, queijo, nada disso. O pastor está proibido de dar prejuízo aos nossos irmãos. A gente vai dar a bênção sobre eles. Eu já estou profetizando aqui, ó. Eu termino agora. Eu já estou profetizando. Olha a palavra profética. Segura aí. Você colocando esse propósito no teu coração.
Deus vai enviar o teu vizinho para te pedir ajuda. Espírito Santo de Deus. Se você colocar no teu coração que a tua casa é o lugar da bênção, Deus vai enviar o teu vizinho. Eu termino aqui dizendo: quantos creem nisso? Levante a sua mão. Deixa eu ver se há alguém que não crê. Deixa eu ver se há alguém que não crê. Pastor, na palavra, acenda a luz, que eu preciso ver aqui, essa luz aqui de trás. Eu quero ver se todos creem nisso. Todos creem nisso? Todos creem nisso? Todos creem nisso? Então diga: minha casa é o lugar da bênção. Diga mais uma vez: a minha casa é o lugar da bênção. Em nome de Jesus nós profetizamos. Nós profetizamos que a bênção do Senhor estará repousando de forma perene nas nossas casas, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa e a tua família. Porque